Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Pod Médico. Hoje estamos aqui com o emergencista Flávio Ricardon. E aqui ao meu lado temos Zé Neto como meu parceiro aqui da entrevista. Então, Flávio, para começar tudo, eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre sua profissão e comece falando o que te fez ir para essa área. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, né? É importante esses momentos assim que vai enriquecer e gerar muita informação para as outras pessoas. Pronto, eu sou mineiro, sou de Montes Claros, Minas, né? Entrei na área da saúde eu fazia direito, depois eu larguei direito e que eu estava morando em Belo Horizonte e aí eu não queria ficar longe da família. E aí eu cheguei em Montes Claros, a primeira faculdade, o primeiro vestibular que eu decidi, tinha disponível, era na primeira turma da Faculdade Pitágoras, lá de Montes Claros. Eu entrei na faculdade de enfermagem. Né? Meio assim, que eu nunca sentia no hospital visitar, não sabia nada da saúde, era muito tranquilo. E aí eu comecei a fazer a faculdade de enfermagem. Acho que dali eu fiz o meu melhor. Tudo que a gente tem que fazer hoje tem que ser o melhor no que a gente faz. Mesmo, às vezes, a gente não é o que a gente quer, ou que já está disponível, a gente tem que fazer o melhor. E ali eu fiz a faculdade. E depois de formado, eu vim para a Bahia. Né? Depois eu não consegui os empregos, o trabalho que eu queria, o trabalho que eu ainda esperava. Aí eu vim pro sul da Bahia, que eu queria morar na beira da praia. Fui morar em Porto Seguro. E lá não deu certo. Assim, fui aí para outra cidade mais próxima do litoral, que era Teixeira de Freitas. E ali mesmo já consegui um outro trabalho numa cidade mais do interior, chamada Jucuruçu. É interessante, foi um lugar bacana. Lá eu desenvolvi um trabalho durante um ano. E nisso a gente trabalhou intensamente em urgência e emergência. E essa questão da urgência e emergência nasceu comigo desde o primeiro treinamento que eu fiz com o pessoal da Cruz Vermelha em Minas. Cruz Vermelha. Cruz Vermelha, né? Que fez um treinamento com a gente na faculdade e eu fiquei muito interessado nessa parte de urgência e emergência. Quando eu cheguei nesse hospital, a gente se deparava muito com situações de urgência e emergência. E aí, a partir daí, foi onde eu decidi entrar para essa área, né, da emergência. Entendi. E trabalhei lá por um ano, só que lá na cidade pequena, aquela região não estava desenvolvendo muito. Aí eu vim para o Hospital do Oeste, porque eu recebi uma proposta de trabalho aqui no Hospital do Oeste em 2007. O HO, né? Para trabalhar na emergência. E como que foi essa experiência de trabalhar aqui no Hospital do Oeste? Eu trabalhei aqui no Hospital do Oeste por 7 anos. Foi uma grande emergência. Foi um grande impacto, né, que eu tive, né? Eu vi uma cidade grande, bem desenvolvida, igual Montes Claros. Não, né? Naquela época, em relação a Barreiras, cheguei aqui, uma cidade que não tinha um serviço pré-hospitalar, não tinha um atendimento de urgência. Foi o hospital bem organizado, que foi criado, não tinha mais ou menos um ano que tinha o Hospital do Oeste. E aí foi um grande desafio desenvolver isso. E a partir daí eu só cresci na profissão, né, como enfermeiro, como emergencista, fiz pós-graduação, desenvolvi muitos projetos lá dentro do HO. E depois disso, eu entrei no concurso de Luiz Eduardo. Pro SAMU? Não, lá no Luiz Eduardo foi para enfermeiro, fui coordenador do Hospital Gileno de Sá. Que massa, E nisso, isso foi no ano de 2009. Em 2010, foi quando, né, eu tinha essa experiência de urgência e emergência, trabalhei, fiz alguns treinamentos de imersão, né, na urgência e emergência, principalmente para lá em Minas, aqui na Bahia mesmo, conheci muita gente. E nisso, criou o SAMU em 2010. O SAMU Barreiras e Botirama, né? Começou aqui em Barreiras. E aí eu fui um dos que ajudou nos treinamentos do pessoal para emergir que não tinham um sistema de urgência. Então você tá no SAMU aqui desde o começo do SAMU aqui em Barreiras? Eu participei desde o início aqui em Barreiras, da regional, fazendo os treinamentos com as equipes, né? Com o Edson, que era um enfermeiro que trabalhou muito tempo aqui.
e outros aqui da cidade de Barreiras, que estão até hoje aí no SAMU. E depois, no mesmo ano, 3 meses depois, foi quando eu inaugurei o SAMU de Luiz Eduardo Magalhães. Nossa, inaugurador do SAMU. A gente inaugurou o SAMU de Luiz Eduardo. Criamos o SAMU de Luiz Eduardo. E aí eu formei uma equipe boa. O gestor deu muito apoio na formação dessa equipe. E assim, Luiz Eduardo e Barreiras são as 2 principais cidades da região. Né? Sim, são cidades gigantes aqui para a região. Gigantes, tem uma BR, passa um grande fluxo de veículos, né? E eu cheguei numa época que está bem pujante a desenvolvimento do agronegócio, muito pujante, né? O agro. Então vem muita gente para cá, desenvolveu muito essa parte. E Luiz Eduardo ainda não tinha uma grande estrutura de trânsito, principalmente. E é um local que tinha muitos acidentes, muitos pacientes graves, não tinha um hospital bem desenvolvido. Eu ia falar isso agora, ela é muito dependente aqui de Barreiras. Sim, não tinha um hospital ainda, né? Ainda não tem, né? Tá finalizando o hospital de Luiz Eduardo Magalhães, mas tem uma grande estrutura que dá para trazer o primeiro atendimento. Então foi um grande desafio, a gente atendeu muitas situações. Até antes da duplicação dentro da cidade, tinha muitos acidentes. Hoje a cidade evoluiu muito essa questão de trânsito. E outra coisa, fica na minha cabeça, sabe? Porque por conta que a vida do socorrista é uma vida corrida, né? No caso, então, você nunca sabe o que vai acontecer durante o caso. Eu quero saber de que forma te impactou, ter começado nessa vida. De que forma o seu psicológico foi formado, de que maneira você foi se moldando dentro dessa área. Um profissional de urgência e emergência, para ele se moldar, a primeira coisa tem que ter um espírito de querer ajudar o próximo. Porque você vai lidar com diversas situações e pessoas em sofrimento. É o pior momento, quando você está numa situação de urgência e emergência, a pessoa está numa situação de urgência e emergência, ela está extremamente vulnerável. É o pior momento da pessoa. E ali precisa de um profissional que chegue para poder não só ter um acolhimento humanizado, né? Mas são tantas diversas situações que pode ser uma situação de uma doença, que pode evoluir para uma situação mais grave, pode ser um acidente que muitas vezes aquela situação, ao olhar das outras pessoas, são situações extremamente perigosas, horríveis, né? E a gente tem que manter, um profissional de urgência e emergência tem que manter um psicológico firme, pensar mais na razão do que na emoção. E a gente tem que levar mais para a razão, mesmo que a gente está atendendo alguma pessoa, um ente querido, alguma situação de alguém próximo, a gente tem que ter a razão, porque se a gente não tiver a razão e o trabalho em equipe, a gente não vai conseguir atender muito bem esse paciente, fazer o que é necessário para ele. E tem nessa sua jornada, tem alguma coisa que te impactou, assim, profundamente? Diversas vezes. São nesses últimos 13 anos de urgência e emergência, né, que eu tô, nesses últimos 13 anos, diversas situações de impacto, famílias perdidas, pessoas que se foram de modo inimaginável, de uma situação de uma imprudência de uma pessoa no trânsito, ou de uma pessoa que, por um ato passional, numa situação, levou a vida de outro. Né? Pessoas que ficaram mutiladas por lesões, sequelas, pessoas importantes, né? Tem que ter o psicológico bem forte para poder encarar esse tipo de situação, né? Você tem que ter, igual eu tô te falando, a gente não não é coração de gelo, mas naquele momento que a gente está atuando, a gente tem que ter muito pela razão. Claro que depois que acontecem algumas situações, você tem que parar, refletir, né? Igual já tive colegas meus, depois que a gente atendeu uma criança, uma situação que comove muito a gente, né? Criança, por exemplo, criança, gestante, idoso, que comove, faz uma comoção muito maior, dependendo da situação. Muitas vezes, depois que a gente faz aquele atendimento e vê que o nosso dever foi cumprido, a nossa parte a gente foi feita, a gente tem que depois analisar, compreender aquela situação, porque senão, se você acumular essa situação de sofrimento das outras pessoas, você também pode levar isso a algum tipo de sofrimento psicológico. Então, assim, você tem que saber que você tem que fazer o seu trabalho bem feito, humanizado, né? Acolhendo as pessoas, fazendo o seu melhor e sabendo que você está lidando com o sofrimento dos outros. Mas que depois que você fez aquele trabalho e fez um trabalho bem feito, você tem que deitar na cama
e dormir tranquilamente. No outro dia, ficar pronto para atender novamente. Sim. Ou atender, né? A sensação de dever cumprido, né? Cumprido. A sua entrada ao SAMU, em que ano você realmente entrou no SAMU e começou a trabalhar No junto SAMU? com a equipe do SAMU? No SAMU foi no ano de 2010, né? 30 de setembro de 2010 foi o nosso primeiro dia de plantão no SAMU de Luiz Eduardo Magalhães, né? 30 de setembro a gente trabalhou lá, inaugurou o SAMU de Luiz Eduardo Magalhães e a gente começou com as primeiras ocorrências. E de lá para cá foram diversas situações, né? Depois, no ano de 2013, eu fui convidado, né, para ser coordenador regional, que o SAMU hoje, ele é o SAMU regional. São 28 municípios, 23 municípios. É muita coisa, cara. Que, É muita que coisa. a regional aqui atende, onde a central de regulação, ela fica na cidade de Barreiras e atende todos os chamados de 192, né? Ele cai nessa central de regulação, onde tem uma equipe de TARMs que estão lá para atender e um médico regulador para fazer a regulação, que vai analisar o nível de urgência e emergência, das primeiras orientações, os primeiros passos para uma pessoa leiga fazer o primeiro socorro e disponibilizar conforme a necessidade, qual tipo de ambulância é necessária daquele paciente. Às vezes é só vai orientar, né? Às vezes vai orientar pode medicar com alguma medicação que a pessoa tiver em casa, ou orientar e vai mandar uma equipe especializada lá, seja a unidade de suporte básico. Qual é a principal função do SAMU hoje para falar para o nosso público que está assistindo? A principal função do SAMU é o atendimento pré-hospitalar. O que é esse atendimento pré-hospitalar? A partir do ambiente, fora do ambiente do hospital, toda a área, por exemplo, o SAMU de Barreiras, ele é responsável por todo o município, da área do município de Barreiras. Então, qualquer situação de urgência e emergência, seja clínica, traumática, psiquiátrica, obstétrica, cirúrgica, ligado através do 192, ele vai ser regulado pela central de urgência, é responsável pelo SAMU. Com qualquer incidente, qualquer situação que sugere sofrimento, trauma, né, de uma pessoa, o SAMU está fora do ambiente hospitalar, é responsável do SAMU 92. Certo. E quando você faz a ligação para eles, quem é que está por trás ali? É um médico? É um profissional? Sim, quando você faz uma ligação no 92, lá vai ter um TARM, que é um técnico de regulação médica. Ele tem a principal função de saber qual que é o seu no primeiro contato, né? Qual que é a sua urgência? Ah, uma pessoa caiu de moto aqui. Segundo, ou pode ser uma situação que duas pessoas bateram de carro e tem 3 vítimas. É a situação. Segundo, ele vai perguntar para você qual o endereço completo com ponto de referência. Isso é das maiores situações, porque a pessoa que está pedindo socorro para outra, ele está muitas vezes nervoso, desesperado, e assim, tem hora que ele fica desnorteado, que não sabe nem aonde. Mas esse primeiro contato, essa primeira pergunta são muito importantes, porque se saber o ponto de referência e o endereço completo, o socorro vai chegar mais rápido. Vai chegar mais rápido. E a partir daí que ele pega essas duas principais perguntas, vai passar para um médico regulador, né? Esse médico vai avaliar o nível de urgência daquela situação. Avaliando o nível de urgência, ele vai definir quais as primeiras orientações, né, para fazer no local. A pessoa está com sangramento muito, tem que orientar o quê? Fazer a contenção daquele sangramento. Segundo, ele vai encaminhar uma equipe para lá, para aquele local. E dentre todos esses seus atendimentos, todas as suas ocorrências que você já fez, qual foi o caso mais estranho, assim, mais bizarro que você já encarou? Olha, bizarro. Tem diversas situações que a gente pode lidar, né? À noite, à madrugada, né? Aí acontecem situações, geralmente, muitas situações inusitadas, né? Tem gente que pede socorro que está sozinha em casa, tem pessoas que, né, sozinha em casa, tem pessoas que começam a ter questões, situações, né, foi deixado por outra, né? Tem situações que você chega lá, tem a vítima chamou o SAMU, você chega lá e ele está em pé, fala assim, não, agora eu não quero mais não, já passou. Nossa. Então, assim...
E tem que ter paciência, né? Tem Por situações conta que chega lá, que atender a impressionam, né, também, né? Situações muito tristes, né? pessoa. Uhum. Diversos acidentes. Uma vez situação aconteceu comigo em Luiz Eduardo, ficou me impregnado, uma pessoa caiu dentro de uma fossa. Nossa. E a gente, naquele momento, naquela época ainda não tinha bombeiro, né? Então, assim, a gente tentou o resgate. A pessoa com uma tentativa de resgate muito difícil. E ali, muitas vezes, me surpreende essas situações. Né? Só caiu no. Até também pessoas chamar por algum tipo de animal que sofreu alguma situação. Né? Não, né? Que não é um serviço para poder atender animal, mas também muita gente, né? Ó, é mais o bombeiro que. Parece muito aquele caso do. O bombeiro que vai pegar o gato que subiu na árvore. Outras coisas, a gente tá passando com a viatura na rua, a gasolina acabou, ajuda a gente empurrar carro, né? Que o carro não tá pegando. E tem essas situações, né? Enquanto isso, outra pessoa lá precisando do É atendimento. o que acontece com muito trote, né? Que ainda acontece, né? Nossa. Trote o maior problema do trote é que do trote não é a gente ir até o atendimento e não achar. Isso aí para a equipe às vezes pode ser frustrante, sim. Mas a maior frustração é se naquele momento é que uma outra situação real estiver ocorrendo e estiver precisando, a gente até provar que aquela situação é um trote, né? Pode ter outra pessoa precisando e esperar aguardando. Olha, você, pessoa que faz trote, viu? O que você tá fazendo, você pode estar matando alguém, sabia? Então, vamos maneirar, tipo, esse tipo de coisa, ainda mais pessoas, um trabalho feito para urgência, não se deve fazer isso. Manda pro grupo da família que as vão compartilhar. Até porque o médico regulador vai analisar ali a emergência, vai achar que o trote ali é uma emergência muito mais grave do que uma da outra pessoa que ligou. Porque a gente, como profissional de saúde, a gente nunca vai subestimar o que uma pessoa está sentindo, o que a pessoa está falando, né? A gente vai sempre tentar ver o melhor para aquela pessoa naquela situação. Ninguém subestima, né? Claro que a gente tem com o decorrer, tem algumas técnicas, né, que a gente aprende para a gente avaliar, o médico regulador avalia se aquela situação de trote, né? Umas perguntas direcionadas, essa pessoa, né? Algumas perguntas direcionadas que podem confundir, repetindo alguma questão. Ele pode soltar que a gente pode ser, será que é verdade que está acontecendo? Então, o médico regulador fica preparado para isso, para poder analisar essas situações. O senhor é intensivista, né? Também. Atuou na linha de frente contra a Covid-19. Sim, Como trabalha. é que foi essa... Nossa, foi uma coisa que ninguém estava esperando, foi uma coisa que pegou de surpresa aí, todo mundo, o pessoal já sabe. Como é que foi pro senhor, assim, esse impacto? Olha, a pandemia, ela foi uma coisa assim que nem mesmo a gente muito profissional para cair a ficha demorou, né? Acredito que muita gente para cair a ficha, principalmente uma pandemia, né? Que você vê acontecendo na televisão, nos outros países, assim, não vai chegar aqui e a gente não vai viver isso e eu já vi isso, ali, né? Na história da saúde, a gente vê as pandemias de 1918, da gripe espanhola, aquelas outras, né? Pandemia lá que teve, o que o pessoal fazia rusticamente, né? Mesmo empiricamente, eles faziam para poder lidar, e a gente falou assim, será que vai acontecer um dia hoje, com tudo toda a tecnologia, toda a assistência que a gente tem hoje, vai deixar acontecer, e aconteceu, né? Em 17 de março de 2020, declararam uma pandemia e chegou... Foi um choque para todo mundo. Eu tava no ensino médio na época, tipo assim, a coordenação chegou na sala, botou todo mundo dentro da sala e falou assim, olha, devido a tudo que está acontecendo aí, a partir de amanhã não vai ter aula, porque foi declarado na cidade, foi estado de calamidade, né? Calamidade pública. Aí a gente achou que ia ser o quê? 15 dias sem aula. Então, como tava o segundo ano de ensino médio. Então, 15 dias sem aula. Todo mundo né? aquela coisa. Quando veio esses 15 dias foi aumentando, e a ficha começou a cair. O que mais surpreende a gente é porque hoje, principalmente no Brasil, né? Eu já viajei para outros lugares, vários lugares aí, já vi muitas, né? Viver a nossa liberdade, ir e vir, né? Sem medo, é uma coisa que a gente nunca pode perder isso, né? Nossa liberdade. E aí, quando a gente viu, assim, você está proibido de sair, proibido ir num lugar. Isso que foi o mais impactante. Ver ruas vazias, um final de semana que igual Barreiras, um final de semana alegre, sexta-feira à noite. Vieira lotado, as ruas movimentadas, né? E a gente viu nada. Nossa. Né? E
E as pessoas com medo, o maior problema é os medos. Eu, como profissional de saúde, muitas vezes eu larguei de ver meus amigos, as pessoas que eu estavam próximos, porque eu estava na linha de frente, e se caso como eu tinha um risco maior, né, que tá lidando... Sempre tem uma porcentagem, né, que pode quem trabalha na área da saúde, mesmo que a gente tenha todas as precauções, padrões de segurança, de biossegurança, a gente tem um risco, né? E Claro. assim a gente fica com medo. Até visitar meus pais, eu não fui visitar, por causa de poder assim, eu vou visitar ele, sem o risco de eu contaminar. Qual que é a minha consciência? Claro. Porque a chance comigo era muito grande, né? O senhor que intuba pessoas, aquela questão de intubar e fazer a ventilação é que pega, né? O enfermeiro, né, na minha classe, como eu sou enfermeiro, a gente pode intubar, desde que da ausência do médico ou de alguma situação de extrema, né? Que o conselho, que é uma situação, que a presença do médico é um procedimento privativo médico. Mas os enfermeiros que têm treinamento específico, né, de vias aéreas específico, ele, na ausência do médico, ou numa situação de urgência, emergência, na ausência do médico, ou de alguma situação que está ocorrendo, ele é um procedimento que a gente pode fazer. E é uma situação que, quando chega nesse procedimento, é muito invasivo. A gente vai colocar aquela pessoa dormir, aquela pessoa que estava com falta de ar, se não consigo respirar, o que eu faço? Né? Em outras situações que a gente vê em pessoas em sofrimento, né? Chegar nesse nível desse procedimento de intubação é um momento crítico e tomar decisão muito importante do profissional, que é onde a vida daquela pessoa que você está fazendo o procedimento, ela fica entregue a você, os cuidados seus, ela fica totalmente entregue. Então é uma situação que salva vidas, mas de extrema complexidade, né? Uma extrema complexidade. O senhor chegou a fazer o procedimento? Já. Algumas vezes já. Na ausência, em outro município, quando estava no extremo sul mesmo, eu tive 2 pessoas que lá era uma cidade pequena, muitas vezes não tinha profissional médico, né? Não tinha a disponibilidade de profissional médico, a gente estava muito tempo sozinho. Mandou a gente para tudo quanto é lado, né? Tá na falta dos médicos, ou não? A gente faz o que é necessário, né, para salvar vidas. Isso. Então, assim, quando tem chance, tem 1% de chance, você tem conhecimento. Por isso, um profissional hoje tem que estar bem preparado, né, para saber fazer o que ele sabe, o que está acontecendo, o que ele vai fazer, por que ele vai fazer, as consequências que ele vai fazer. Isso é importante para todo profissional. Por isso, conhecimento teórico, conhecimento prático, e isso é importante que quando a gente vai fazer algum tipo de ação, né, seja ele um simples curativo compressivo, seja um torniquete, a gente tem que saber as consequências do que a gente está fazendo, né? E isso é importante numa situação extrema para poder salvar vidas. E professor, acostumado com... E dentro desse tipo de atendimentos, pacientes que não querem cooperar com o atendimento, de que método você deve tratar? Como você deve se portar com o paciente? Numa situação que a gente lida, que é urgência e emergência, muitas vezes as pessoas estão num período de sofrimento, não só sofrimento de dor, da situação, alguma perda, alguma coisa, tem algum sofrimento psicológico. E naquela situação emana muitas reações, muitas vezes pode ser reações adversas. O principal ponto que eu ponho, tanto eu atuar, como professor, para poder orientar meus alunos como atuar na situação que assim, chega assim, eu não quero ser atendido. É mostrar confiança. Mostrar acolhimento, que você está ali para ajudar, fazer o melhor. Claro que a gente tem que ter o respaldo, assim, deixa eu te ajudar, ela tem que dar o ok para você. E muitas vezes você vai ter que colocar para ela que a necessidade daquele atendimento, o que é necessário. Né? Então tem que passar confiança, aquela apresentação, quando você chega numa cena de incidente, como você se comporta, como você dá aquela primeira ação, quando aquele primeiro contato, mostrando confiança. Eu sou aqui, sou o enfermeiro Flávio, estou aqui para te ajudar. O que está acontecendo? O que você está sentindo? O que eu posso te ajudar? Então, assim, você vai passar confiança. E tem muitas situações delicadas, tem muitos, por exemplo, pacientes psiquiátricos. Hoje em dia... Eu ia perguntar isso aí agora, pacientes psiquiátricos. Né, que muitas vezes ele tá no mundo dele, está naquele surto, naquela situação, e pode levar algum risco até pra gente. Mas é um paciente que está com uma doença. É um paciente que precisa de assistência. Então, assim, você tem que mostrar, mesmo assim, naquele momento, tem técnicas
né, que a gente utiliza, que é a técnica de comunicação ativa, né, técnicas específicas para poder se comunicar, trazer confiança principalmente sem prometer nada, né, sem uma troca, porque isso, se você promete, fazer um atendimento e promete alguma coisa, ou né, quer fazer alguma troca, o paciente ele nunca vai esquecer, ele vai lá atrás de você. Isso veio uma dúvida na minha cabeça aqui, por conta que eu já ouvi dizer que pacientes psiquiátricos, normalmente quando tem surto, a força deles é grande, que tem muita gente para segurar. É verdade isso? Que os pacientes com surtos ficam mais fortes? Né? Não é questão de fica mais forte, né? Ele emana aquilo que ele está vivenciando. Adrenalina. Né? Adrenalina e faz a força que está vivenciando naquele momento. Ansiedade também. Então, assim, por isso que a gente tem que ter técnicas para poder. A técnica de chegada, nem quando a gente vai fazer um atendimento de urgência emergência, a gente não chega com sirene, não chega com muitas luzes para poder não xingar muito. E sempre com a presença, quando a gente vai fazer esse tipo de atendimento, dependendo do tipo de situação que ele está vivenciando, se é um paciente agressivo, que tem um histórico de agressividade, a gente vai com equipe de segurança. Geralmente, a Polícia Militar dá todo apoio em todas as ocorrências que a gente vê necessidade de um paciente que precisa ter, né, essa agressividade, alguma coisa, a gente sempre vai com o apoio da Polícia Militar ou da Guarda Municipal de Barreiras. Em caso de imobilização, é a polícia que faz? Depende da situação. Por exemplo, se eu for lá e ver que é uma pessoa que tem um porte físico que eu mesmo dou conta de fazer aquela imobilização, não tem que ser necessidade de, né, que uma pessoa que tem sofrimento ali, um policial, né? Não tem necessidade. A gente mesmo faz. Aí vai depender. Agora, você chega lá, é um cara forte. E outra coisa, para a gente fazer as técnicas de contenção física de pacientes, ele tem que ser feita no mínimo com 5 pessoas presentes. Essa é a técnica ideal, com 5 pessoas. Então, assim, isso vai depender do porte físico da pessoa. Se estiver utilizando algum tipo de arma, alguma coisa, como já aconteceu várias vezes, né? Chegar a pessoa armada, em surto psicótico, com posse de arma, faca, pau, alguma coisa, a Polícia Militar é ela que vai intervir diretamente nesse paciente. Ele faz a primeira intervenção, que eles têm o treinamento adequado para poder intervir nessas pessoas, né? Intervir, e depois que eles fazem essa contenção física, a equipe de saúde, com segurança, entra nessa cena, que a gente considera uma cena quente, e faz o cuidado adequado. Seja uma contenção, continua a contenção física e, de acordo com a necessidade do paciente, fazer a contenção química. O que é a contenção química? Medicamento. Né? Algum sedativo potente, né? A gente faz os sedativos potentes para poder tranquilizar, né? O famoso mata-leão, né? O mata-leão. E dentro desse atendimento, junto com a polícia, já teve algum caso na qual a polícia teve que intervir no meio, assim, ou tiroteio, alguma coisa naquela adrenalina forte? Olha, graças a Deus, todas as intervenções que eu fiz com pacientes que, tipo, sou da atuação da polícia, né? Que a gente, com essas técnicas que a gente tem de comunicação efetiva com a vítima, assim, em grande maioria não tem precisado da necessidade da intervenção policial ou de um pessoal da segurança pública. Mas já houve situações com a vítima muito agressiva, chegou a conseguir tomar um revólver, dar um tiro. Outras vezes, dependendo da situação de gravidade, a polícia teve que reagir de acordo com o nível, né? Que a polícia, profissional de segurança, a atuação, o retorno é de acordo com o que ele recebe. E muitas vezes teve alguma situação que ele teve que intervir dando um tiro, porque a reação dessa vítima foi daquele nível que teve que ter, devido à arma, tem que fazer um disparo. É triste, né? Ver que aquela pessoa doente está acontecendo aquilo, mas foi o necessário para poder fazer a intervenção dessa vítima. Contei ele, né? Contei ele. E sobre estudantes? O senhor acompanha estudantes durante o SAMU, né? Quem já está no internato e tal. Sim, sim. Para quem quer seguir essa carreira, qual a sua dica? Olha, essa questão do estudante agora que intensificou mesmo, né? Porque Barreiras tornou a cidade universitária há pouco tempo. Então, assim, a população de Barreiras, até pouco tempo atrás, ela não estava acostumada com estudantes. Não estava acostumada com estudantes. Eu já vi numa cidade que era uma cidade universitária, era uma cidade universitária. Então,
A população, quando procurava um serviço de saúde, ele deparava... Não, tranquilo. Vinha para o serviço de saúde, ele já deparava com um estudante. Agora que a população está se adequando à presença de estudantes. Isso foi nos primeiros estudantes aqui, os primeiros formandos da UFOP, foi um desafio, né? Que está sendo atendido por um estudante, né? É um desafio. Mas é isso que é importante, esse tempo que ele passa na academia. Por quê? Se preparar teórico, as questões práticas, simulação realística hoje, né? As universidades e faculdades têm muito, né? Fazer aquelas simulações realísticas de atendimento, para preparar tanto, né, na prática, no atendimento, como também no psicológico do estudante. Para chegar, e o que eu digo, treine bastante. Nesse momento na faculdade, é o momento de errar. Fazer simulação realística, errar. Errar, atendimento no R, que é o momento de errar agora. Quando chega no atendimento real, né? Claro, você vai estar sob supervisão. Vai estar algum... É aquela coisa, né? Treino difícil pra guerra ser fácil, né? Pra guerra ser fácil. Treino difícil pra o jogo ser fácil. E né? até eu, Guilherme, nós somos acadêmicos de medicina, e essa dica aí até pra gente. E assim, o senhor também tá na docência, como professor. Sou professor da Unifasb aí, no curso de medicina. E é uma das dicas que eu sempre trabalho com meus alunos, esse psicológico, essa inspiração de poder tentar entender teórico e associar a prática aí na universidade. Que na Uninasal aí tem todo aquele laboratório para a gente poder vivenciar isso, né? Na Uninasal aí para poder vivenciar isso, e é onde o aluno tem que ir para cima. É o momento de errar, não é ficar de vergonha, não é ficar com vergonha, ir para cima, atender, repetir várias vezes, e quando for vivenciar uma situação real, psicologicamente e na prática mesmo real, ele vai ter que minimizar as coisas. E a vida é observar, e ser outra questão, e ser muito observador, observar muito seus professores. O que eu vejo bastante nas turmas é porque, tipo assim, muitas vezes, como as turmas são grandes, a nossa nem tanto, a nossa turma é uma turma até pequena, né? Mas como tem muitas turmas grandes, muitas pessoas estão com dúvida, mas tem a vergonha de perguntar do medo dos outros acharem que é uma pergunta burra, sendo que não tem pergunta Isso burra, tem né? Esse é o maior desafio é o maior desafio do estudante e do professor poder mostrar que essa pergunta que a gente fala, uma pergunta boa ou pergunta idiota, ela não existe. Ela é uma dúvida que você tem, e dependendo do contexto daquela dúvida sua, vai ser a dúvida de vários outros. E aí você tem que entender o contexto que o estudante está vivenciando naquele momento. Então, o que eu falo? Não existe pergunta idiota. Seja mais simples. Mas uma coisa importante, se tem dúvida, a gente pede ajuda, a gente pergunta. Que quando você estiver na sua vida profissional, você também vai ter dúvida. E como é que a gente resolve a dúvida? Perguntando e Estudo. estudando, não. E da hora que não vai dar tempo, você vai recorrer a um colega seu. Então, se a gente tem que perguntar, a gente tem que ter a humildade de perguntar, a humildade de errar. Se eu estou errado, pronto. Agora, um maior detalhe, a gente nunca vai esquecer dos nossos erros. É verdade. E a gente vai. E isso, o erro que a gente tem hoje, para você cometer ele novamente, vai ser muito difícil. Então, assim, não tem pergunta, tem que ir para cima mesmo, tem que perguntar, tem que explorar seus professores, né? Mandar mensagem, perguntar, porque isso é importante para a sua formação. Quanto mais experiência que você vivenciar, observar, lá na frente vai ser importante. O senhor tocou num ponto importante, né? A mente. Falar de novo nela. A gente tem uma matéria, teve na passada, psicologia, para lidar com as formas. Como que a gente vai abordar o paciente, né? Uma situação. O senhor tem alguma dica, assim, o que o senhor faz para não levar o problema para dentro da sua casa, tipo, como o senhor tem falado antes? Olha, isso é principalmente para enfermagem. Isso aí é principalmente para enfermagem. A enfermagem, né, a gente tem que lidar muito com isso, porque a enfermagem é uma profissão, eu falo da enfermagem diferentemente do médico, é uma profissão que nasceu de empirismo. O que foi empirismo? De cuidar das pessoas. E muitas vezes, cuidar das pessoas, você pode cuidar de uma pessoa, você troca sentimentos, troca carinho,
né, dar aquele apoio psicológico e tá sempre do lado. E muitas vezes isso aí não era uma profissão. A partir de 1800, na Guerra da Crimeia, com a Florence Nightingale, que ela começou a desenvolver a enfermagem moderna que é hoje, né? Que é uma profissão que você tem que ter os cuidados, tem que ter essa questão humanitária com as outras pessoas, mas que é uma profissão. Você tem que saber a arte do cuidar, ela é uma ciência de razão, que tem vários elementos que a gente estuda para poder fazer o melhor para aquela pessoa, para aquela vítima, e ela ser preenchida das necessidades que ela está lidando naquele momento de sofrimento que ela está lidando, e você poder acalmar. Fez esse trabalho, muitas vezes, ele fica ali, mas você, claro, você vai levar alguns problemas para cá, mas você tem que pôr na cabeça que ali é a sua profissão, você está ali. É tanto que a gente, muitas vezes, as pessoas da saúde ficam um pouco esgotadas mesmo, no decorrer da formação, fica mais esgotado, porque é muito problema das pessoas, o médico mesmo. Ele as pessoas só vêm com problema. Eu tô com dor aqui, não tô me sentindo bem. E aquelas situações, o médico, depois que passa, a pessoa que sai do consultório, sai do hospital, o enfermeiro que sai do consultório, sai do hospital, ele quer outro papo, as pessoas só falam em saúde. Então, assim, a gente tem que ter um pensamento de racionalidade, de compreender o que é cuidar, o que é carinho no meio pessoal e do meio profissional. Tentar separar isso. Eu sei que é difícil, mas isso é importante porque o mesmo carinho que você pode dar para sua mãe, para o seu irmão, você também vai ter que dar um carinho. Só que o carinho e a atenção, a assistência que você vai dar para um paciente é um carinho diferente e profissional que, assim, pode se misturar? Pode. Eu penso assim, misture. Mas naquele momento é que você está fazendo o melhor para poder ajudar aquela pessoa. Não é que você é um carinho falso. Não é uma assistência, é um cuidar falso. É um cuidar de coração que é a profissão. Mas que na sua vida profissional você não deve saber que aquele sofrimento daquelas pessoas pode te afetar. Você tem uma vida para ser vivida. Isso acontece bastante até no nosso meio acadêmico, né? Porque a gente está no segundo semestre na faculdade. Mas parentes, assim, até visto pela sociedade mesmo, como se a gente já fosse formado, entendeu? Então, acontece isso da gente ter que lidar assim, não, calma aí, eu sou estudante, eu não sei lidar com isso ainda, entendeu? Porque acontece, tipo, as pessoas trocam o pessoal, entendeu? Como se a gente já entrou na faculdade, a gente já é profissional de saúde, entendeu? A gente tem que conviver. A partir do momento que você entra no curso de saúde, usa uma camisa que tá usando na rua. Eu falo para meus alunos, vocês mesmo viram. Tô passando na rua, tô com a camisa de medicina. Uma pessoa passa mal. Quem você vai pedir? A pessoa ali que vai pedir saúde, vai pedir socorro. É você que tá com a camisa lá. Né? Então você tem que estar preparado. Né? Então, por isso, desde o primeiro princípio, a gente trabalha o aluno muitas vezes, e você tem na sua vida profissional. Tem muitas coisas, uma coisa que você aprender aprender na sua vida profissional, que é o seguinte, nem sempre você vai resolver todos os problemas das pessoas. Né? Nem sempre você vai resolver, nem toda vez você vai salvar vidas. Não vai salvar todo mundo. Todo mundo se atender, você vai salvar. Mesmo que tenha aquele 1% ali, você vai ser persistente, não vai salvar tudo. Mas você tem que saber o seguinte, que você tem que saber lidar com aquela situação, gerir aquela situação de risco. Isso é muito vivenciado que a gente vive na urgência e emergência, né? Você vai para um acidente, tem 3, 4 vítimas, tem um profissional só, 2 profissionais para atender aquele tanto de gente. E naquelas pessoas, e além daquelas pessoas da real vítima, tem as terceiros. Os curiosos, né? Que a gente tem que intervir, saber fazer a gestão e fazer o melhor para aquelas pessoas. E muitas vezes você vai para fazer o melhor. E muitas vezes as pessoas morrem. Muitas vezes as pessoas não dá para fazer, agora não deu. Não deu para ajudar. E aí você tem que saber que você tem que mostrar para as pessoas que você fez o seu melhor e você teve o controle daquela situação que está vivenciando. É a melhor coisa. E a questão de burocracia, depois, caso um acidente aconteça um óbito, né? É muita burocracia envolvida? Claro, é uma vida que se perdeu, né? E hoje todo mundo tem justificativa. Então, além de fazer esse cuidado de urgência, tem a parte burocrática, preencher o que aconteceu, qual foi a cinemática, o que aconteceu, como é que aconteceu, quais as principais lesões que levaram aquilo lá.
E se for uma morte traumática, uma morte violenta, que a gente fala violenta, né? Seja acidente, um baleado, um tiro, a gente chega e já está em... Se a gente chega, um profissional de saúde, o SAMU chega numa situação que a pessoa já está em óbito, é uma cena que, se for um sinais de morte violenta, a gente muitas vezes não pode nem tocar naquela vítima. Ainda que isolar a área, que é uma área que tem que ser investigada. Aí a gente vai acionar a perícia, a polícia, que vai acionar o DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica, que vai fazer a perícia. Então a gente não deve mexer. Mas se a gente chegar no local e a pessoa tiver algum sinal de vida, a gente tem todo o poder de intervir naquela situação, fazer o que é necessário, né? Se caso a vítima for a óbito fora da sua viatura, no local que ele encontrou, ela fica lá. E aí você para o local e a polícia assume a segurança da cena. Aí a polícia se sumiu, não, você se for já dentro da pode... viatura, aí vai levar para o local adequado. Né? E acontece muito do senhor, vocês, a equipe chegar lá e já tá o óbito, já... Sim, várias vezes. A pessoa assusta e quer ver se ainda tem uma chance, né, o familiar, e liga... Sim, muitas vezes. Até teve uma situação curiosa com um colega nosso aqui, uma época, muitos anos atrás, que foi chamado que a pessoa, que assim, às vezes alguma vítima, alguma pessoa em óbito, ela pode fazer alguns espasmos musculares. Nervosos. Né? Alguns espasmos e tal. E dentro de um velório, velando a pessoa fez o corpo fez algum espaço e teve um chamado. O colega da gente foi lá fazer o atendimento. Chegou lá, literalmente teve um caixão. É mais explicação. E a gente depara muito com isso. Quem é profissional de saúde, trabalha na urgência e emergência, lidar com a morte é muito frequente. Infelizmente, né? As pessoas hoje nascem, vivem e morrem. O corte. Paciente mexeu dentro do caixão. Aí é o corte aí. Eu tava pensando nisso, acredita, mano? Então assim, as pessoas tem aquelas pessoas, né, que nascem, vivem e morrem. Isso é muito frequente. Mas tem aquelas pessoas que por alguma coisa, alguma situação na vida, um acidente, um tiro, um assassino. Acontece, né? Então a gente tem que estar preparado com isso. Né? E essas questões legais tem que levar à risca. Porque isso, se você não faz bem feito esse registro, essa sinalização, sob investigação, a polícia muitas vezes a gente é chamado para esclarecimentos, né? Na delegação, muitas vezes o delegado chama a gente, convoca a gente para poder dar esclarecimento do que você chegou, do que você viu, né? Do que aconteceu, se teve alguma coisa de normalidade. Né? Então a gente tem que estar pronto para isso. Depara muito com isso. Né? Por isso a gente tem que estar, por isso a gente segue protocolo de atendimento, né? Protocolo de segurança, protocolo de atendimento, tudo isso tem uma justificativa. As zonas, né? Tem a zona quente, a zona intermediária e a zona fria, onde geralmente a gente faz. Ele até comentou já da zona quente quando a gente estava falando do caso do policial. E com tudo isso, tipo, toda a bagagem que o senhor carrega, que é muito grande, quem tá querendo ingressar nessa área, assim, o que tem que fazer poder ingressar na área? Primeiro, tem que ser um profissional, seja ele médico, seja ele enfermeiro, né? Tem que ser um profissional generalista. Por que um profissional que tem que ter conhecimento de várias situações, generalista, de várias situações? Porque, como eu falei no início, um profissional de urgência e emergência, um profissional emergencista, ele tem que saber lidar com uma vítima de trauma. Então, eu formado, eu já posso trabalhar no SAMU, no caso. Pode. Entendeu? Mas, para você entrar e você ter menos dificuldades, né, para o negócio, claro, você tem que ter uma boa formação generalista, né? Saber atender um paciente vítima de trauma, saber atender urgências e emergência obstétrica, urgências e emergências psiquiátricas, urgências e emergências cirúrgicas, urgências clínicas, né? Clínicas cardiológicas, clínicas pulmonares, respiratórias, né? Por quê? Porque você tem que atender tudo, você tem que estar preparado para tudo. E aí existem os cursos de imersão. O que são esses cursos de imersão que muito difundido? O ACLS, né, que é Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, que é um dos principais que a gente trabalha, né, que é principalmente as urgências cardiológicas. Né? O PHTLS, né, que eu dei para vocês lá na fase, lá, o PHTLS. Né, o suporte básico que eu dei para vocês, que são situações que a gente vivencia, né, de urgências
né? Tá preparado para atender um paciente em parada cardiorrespiratória, um paciente vítima de acidente, algum tipo de trauma. E tem, né, as urgências específicas, né? Urgências obstétricas, psiquiátricas, que você tem que estar preparado para poder atender um paciente desse, né? Tem que estar preparado para entubar um paciente. São procedimentos, né, padrão que você tem que ter. Drenar o tórax, no caso do médico, deparar com um paciente de um trauma de tórax. Isso você aprende no ATLS, que é a Suporte Avançado de Vida no Trauma. Então são cursos de imersão que quando você entra num serviço desse, você está preparado. E o que está preparado? Porque quando você entra num plantão, eu chego no SAMU. O SAMU, as ambulâncias, seja ela uma ambulância de suporte avançado. O que é uma ambulância de suporte avançado? Aquela que tem um médico, um enfermeiro e um condutor. E tem a ambulância de suporte básico, que é um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um condutor. Um condutor socorrista. Então, o que é importante a gente estar preparado? E uma sala de emergência, igual a sala de emergência do HO, igual a sala de emergência da UPA, elas são salas que tem que estar preparado para atender qualquer urgência e emergência. Tem o carrinho de emergência que está com todas as medicações de urgência, todos os equipamentos têm que estar sempre pronto, preparado para atender. As ambulâncias, independente se ela seja de suporte avançado ou suporte básico, ela tem que estar pronta para atender qualquer tipo de urgência e emergência. Seja uma unha arrancada, se caso você precisa tratar, seja um politraumatizado grave, o cara que teve um acidente, que teve trauma torácico, trauma crânioencefálico. Então, você tem que estar preparado para atender qualquer tipo. Um paciente cardiológico, um paciente com suspeita de IAM, um paciente que teve um IAM que evoluiu para uma PCS, você tem que estar preparado. Então, na urgência e emergência, você tem um padrão de organização do trabalho e de atendimento. Um padrão de organização do trabalho, né? Desse trabalho, com materiais, equipamentos, tem que estar tudo bem organizado. E um padrão de atendimento. Certo. Que a gente vem com uma ATLS, PHTLS, ATLS, que te organiza para atender esse paciente na avaliação primária, avaliação secundária. E aí, qualquer tipo de urgência emergente que você deparar, você vai saber. Diversas situações aparecem. Diversas. Aí você tem que estar preparado. E dentro das situações e tal, existe a falta de... Experiência? Não, experiência não, cara. De equipamentos, né? Tipo assim, situações... Chegou no momento, mas a gente tá sem esse equipamento para atender. Olha, pode até acontecer, mas hoje em dia, né? Hoje em dia ainda pode ser que falte algum equipamento. Difícil. Aqui no serviço que eu trabalho, sempre a gente está sempre pronto para atender um outro. Sempre pronto para atender. Né? Não tem essas questões de falta. Pode faltar algum medicamento específico, depende de fornecedores, pode acontecer. Mas isso depende muito dos profissionais, né? E solicitar o que é necessário. Muito completo, né? Antigamente, nos municípios de menores, ainda tinha muita falta de equipamento. Né? Ainda tem. Não tem muitos municípios que tem muita falta de equipamento, de investimento na saúde. Na região oeste da Bahia, ainda falta muita coisa para investir, né? Muita coisa para investir em saúde. Então, assim, você pode deparar com situações que pode faltar algum tipo de equipamento. Mas isso não quer dizer que você não dá para atender um paciente. Isso. Tem diversas formas de você fazer um atendimento. Não quer dizer que vai impedir. Claro, que a potencialidade de minimizar o dano que ele está vivenciando pode ser comprometido. A chance de morrer pode ser... Mas, né, se você tiver aquele equipamento, aquela situação, pode fazer a diferença. Olha, o Guilherme começou, mas eu já vou encerrar. Eu queria saber, o Flávio, falando para o senhor, é empreendedor também? Eu sou enfermeiro, sou empreendedor, eu tenho uma escola técnica de enfermagem, um outro colega meu de enfermeiro. Eu sou diretor também, além de professor da Uninasal, enfermeiro do SAMU de Barreiras, do SAMU Luiz Eduardo. Sou vice-diretor do CTS e diretor da Estácio de SAR de Barreiras. Que massa. E da Faculdade FAEL. Olha só. Então a gente tem sou empreendedor também. Isso é importante, né? A gente vai desenvolvendo o trabalho, a gente tem várias coisas, oportunidades. E principalmente no ramo da educação, que é um ramo que eu gosto muito, de ensinar.
poder desenvolver. Que eu acho que as pessoas só vão se transformar com a educação. Se não tiver uma educação, eles vão chegar, não ter uma vida plena. Claro que a gente tem uma vida plena, tem que ter saúde, bem-estar físico, mental, espiritual, mas também tem que ter educação de qualidade, tem que ter, né, retorno financeiro também, para poder viver plenamente. Né? E acho que o maior transformador disso é com a educação. É o que fala, né? A educação ninguém tira de você, né? Sempre vai pode te roubar tudo. Menos o seu conhecimento, que acho que o conhecimento é fundamental. E também a gente tem que ter aquele pensamento que a gente conhecimento também adquire passando conhecimento, ensinando as outras pessoas. Isso vai consolidar essa troca de experiência, troca de experiência de professor para aluno. Essa troca, a gente todo dia tá desenvolvendo, a gente está crescendo. Cada dia está ficando melhor. Acho que no semestre passado eu era um professor. Eu acredito que nesse semestre eu vou ser melhor do que o semestre passado. Então, assim, a gente está sempre evoluindo. E a educação degrau a cada... Né? Isso é importante na vida da gente. E agora, para terminar, eu quero te perguntar uma coisa agora, pessoal. Sim. De que maneira você acha que é bonito impactar na vida de alguém? De que maneira você acha correto impactar de forma positiva a vida de alguém? Impactar com ações. Acho que a gente, por exemplo, eu sou professor, trabalho no SAMU, que é uma profissão que gera um olhar diferente, está atuando numa situação diferente. Tudo que a gente faz, todas as ações que a gente faz, isso gera curiosidade. Por isso que eu acredito que por essa profissão minha, por ter feito, ser professor, é por isso que eu acho um dos ideais de ser convidado aqui. Então, isso... Primeiro, tem que frisar isso. Gera essa imaginação. Eu quero ser igual na minha área da enfermagem, que é uma área que está desenvolvendo, está lutando pelo piso, né, que tem para transformar, isso. Porque é uma profissão que ainda não foi reconhecida como deve ser reconhecida. E eu acredito que na enfermagem... trabalha pra caramba, né? O enfermeiro faz tudo. E é uma coisa que eu falo, o enfermeiro, ele trabalha, dá o sangue, além de dar o sangue, trabalha muito, ele passa, né, carinho, dá atenção, está sempre perto do paciente e ainda não é reconhecido como deve ser financeiramente. Então, assim, chegar onde eu cheguei, eu fico muito orgulho de inspirar outros enfermeiros, outros médicos que a gente trabalha, dando aula. Isso é inspiração para mim. Eu acho que essas ações de tentar transformar a vida da pessoa através da educação, oferecendo orientações, demonstrando, isso é importante. Eu conversando com o Guilherme, o senhor nos inspira, sabe? Que bom. Eu fico feliz. A gente tem que nascer, viver plenamente e inspirar outras pessoas, né? Essa que é a ideia. Quando a gente vai criando uma certa experiência, né? Por isso que a gente... independente que seja uma pessoa que não teve a mesma oportunidade que eu tive, que graças a Deus eu tive muitas oportunidades e agarrei todas as oportunidades que eu tive, que acho que isso na vida da gente, e as oportunidades que eu penso assim, ela passa assim na sua frente, assim. É a hora de agarrar. É a hora de agarrar. Verdade. Né? Igual essa questão desse curso esse curso da Cruz Vermelha que eu não fiz a primeira vez lá em 2004. Foi em 2004 eu fiz curso. Nasci em 2004. Eu tinha 4 anos. Não foi para todo mundo. Falou assim, quem quer fazer o curso da Cruz Vermelha e ajudar lá e ser... Eu falei assim, eu quero. Agarrou a oportunidade. Aí aconteceu. Foi onde que me despertou isso. E isso, a partir daquele momento, eu lembro até hoje. Eu fazendo a contenção do sangramento ali, uma simulação realista que a gente fez, um atendimento. Para começar a prática mesmo. E o senhor leva os estudantes no SAMU? Como é que é? Hoje hoje, devido ao número de internos que tem no serviço, assim, vai mais para o internado de acordo com a organização do serviço. Porque senão, hoje, Cidade de Barreiras tem muito estudantes. Mas a gente, no trabalho nosso, na sala lá, ou até mesmo no curso técnico que a gente tem lá no CTF, né, Colégio Centro de Treinamento de Saúde de Barreiras, fica ali ao lado da Clínica São João, ali na Rua Barão de Cotegipe. A gente tenta emergir essa questão de tentar simular, né, com materiais, equipamentos, simuladores, o que é o profissional que a gente espera naquele futuro. Uhum. Porque um projeto pedagógico para um profissional, a gente tem que ter o seguinte, tem que desenvolver o profissional, o que o mercado precisa hoje.
O que o mercado precisa hoje? Eu tenho que trabalhar nesse sentido. O que eu preciso? Qual que é a necessidade do mercado hoje? Um profissional que tenha conhecimento teórico, prático e, principalmente, tomada de decisão, que é o maior desafio, né? O que é o principal em tomar de decisão? A gente tem que ter um conhecimento teórico consolidado e uma experiência para poder tomar a decisão. Isso que vai fazer diferença num profissional hoje. Né? Pois é, tem alunos que te chamam de mestrão. Eu quero agradecer ao senhor a sua presença, foi muito importante pra gente, como nosso primeiro entrevistador fico aqui. muito honrado por participar. Queremos mais vezes aqui. Vamos falar de outros. Gratidão, né? Questão dessas técnicas de simulação. Isso. A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Só sobre educação. É verdade. É importante. E transformar tudo, né? você aí de casa que tá assistindo a gente, muito obrigado por sua audiência. A gente vai deixar aqui nossas redes sociais. Se inscreve, compartilha, manda pro grupo da família. Sério mesmo, manda pro povo. Vai ajudar muita gente. Agradeço você ter assistido, ter participado. Muito obrigado mais uma vez, professor. E é isso. Minhas Valeu. considerações finais aqui também. Agradecer pela audiência, pelo professor e nosso mestre, nosso primeiro convidado. E falar que foi ótimo a sua presença aqui, tá? A gente vai te chamar mais vezes. A gente vai pegar também as redes sociais do senhor com a equipe para deixar aqui embaixo no Bora vídeo, tá? distribuir, vamos passar para todo mundo. Mais pessoas têm que assistir e ver o conteúdo do senhor. Obrigado, estamos aí à disposição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Foi. Bom dia.